Dani Golfieri Conecta chegando para um novo episódio que é sempre muito especial. Bom, eu fui repórter por 25 anos e agora eu estou na parte da produção, mas eu sempre trabalhei na produção lá na TV porque eu gosto de preparar tudo com muito carinho. Gostava muito de produzir minhas reportagens também, lógico, com a ajuda de uma equipe maravilhosa. Mas agora eu mesmo produzo, eu busco o melhor entrevistado, o melhor assunto para vocês, porque eu quero que quando vocês se conectem comigo, que vocês saibam que vai ter uma informação relevante, que vai fazer a diferença para você. É isso que eu quero. Muito obrigada por você estar comigo em mais essa oportunidade. Já vou começar apresentando a nossa super entrevistada de hoje, que é a querida Giovana Bozelli. Obrigada, Gi, por você estar aqui. Eu gosto sempre de dar a mãozinha antes da gente começar. Boas energias, né? Isso é ótimo. Eu que agradeço, Dani. A Giovana, que vai falar hoje com a gente sobre emoções, porque ela é terapeuta de EFT. O que são essas 3 letras? E a gente já começa, então, já com a Gi. Me explica. Já ouvi muito, já vi coisas na internet. É um assunto muito interessante. EFT em inglês, né? Tem uma tradução, e de inglês você entende bastante, que foi tradutora há muito tempo. Então, o que significa EFT? Então, EFT são 3 palavrinhas mesmo do inglês. Emotional Freedom Technique. Então, técnica de liberação emocional. Só que ficava muito comprido em português para falar tudo isso. E eu acho que talvez pensaram que só as iniciais do português não ia colar. Então, ficou EFT. Então, todo mundo conhece assim. Daqui a pouquinho a gente vai saber o que é EFT, mas antes eu só queria lembrar que temos parceiras e parceiros maravilhosos que apoiam o Dani Golfieri Conecta, apoiam o nosso programa, e ao longo do nosso programa você vai ver aqui o Instagram, o endereço dessas pessoas que me apoiam. Então, quando aparecer na tela, pode saber que neles você pode confiar. Tem parceiros lindos e que me ajudam muito para começar com a roupa. Emporium Store, Tati Acessórios, tem a Carla, tem Lula Sound aqui, o estúdio Guto maravilhoso, que meu companheiro nas gravações. Então, você vai ver os nossos nomezinhos das nossas parceiras e parceiros. Bom, você falou que são 3 letras, então, só relembrando. Em inglês... Emotional Freedom Technique. E aí, o que na prática isso significa? Como é que isso pode ajudar as pessoas, Gi? Que eu sei que pode ajudar muito. Pode ajudar com uma infinidade de coisas. Agora, na prática, o que ela faz? Essa coisa de liberação emocional é que é o principal. Então, eu vou até contar a história da técnica, Vamos tá? lá, aqui já é um bate-papo bem gostoso. Ela foi originalmente concebida por um psicólogo americano que estava tendo muita dificuldade com alguns casos clínicos que ele via que não faziam progressos e as pessoas não estavam conseguindo resolver suas questões e tal. E na época parece que ele era um estudioso também de acupuntura, né? Ou da acupressão chinesa e tal. Ele teve a ideia de juntar a psicologia com a parte da acupuntura, da acupressão, só que vamos fazer uma diferença aqui. A gente sabe que tem mais de 10 mil pontos da acupuntura no corpo, né? Eles são micropontos quando você faz a acupuntura com as agulhas e tal. Ele pegou alguns da parte superior do corpo só e juntou, bater nos pontos, dando pequenas batidinhas. Sim. Tanto que em inglês ela é conhecida mais como tapping, que é tap, de bater. Sim. Tá? No português é difícil falar tap porque a maioria das pessoas não conhece muito inglês, mas para eles lá, ninguém que fala quase EFT, eles falam tapping. E é usada lá nos Estados Unidos também. No Brasil inteiro, muito mais que aliás, no mundo inteiro, muito mais que no Brasil ainda, assim, já há muitos anos. Aqui demorou um pouco mais, eu acho, para chegar, e não é tão difundida, mas é muito usada lá. Então, ele juntou as coisas, batendo nesses pontos e falando a respeito daquilo que você está querendo lidar. Lidar ou liberar? As duas coisas. Você vai chegar com um problema, é uma queixa que você vai trazer e vai querer lidar com ela. Como que a gente vai lidar com ela? Pela EFT. Então, ao bater nos pontos, que a gente começa batendo aqui na lateral da mão, aqui no começo. É sempre nos mesmos pontos? Sempre nos mesmos. Isso não interfere no que eu tô querendo. Não E daqui a pouquinho a gente vai fazer. Aí começa nos pontos. Começa batendo, depois faz a sequência, que são só 8 pontos. Depois, esse daqui não repete, é só no início. Depois os 8 que a gente vai fazendo. Mas aí a gente vai falar coisas que tem a ver com a queixa que a pessoa vai trazer. Sim. Tá? E quanto mais a gente for ali no teu problema, na ferida, mais ela vai fazer efeito.
Mas É como tem a ver com tocar na ferida, porque a gente quer Exato. fugir do problema às vezes. Exato, sim. Tem a ver? Tem. Sim. Quanto mais a gente fizer isso. Agora, quer dizer que se você fizer ela sem ser exatamente para a tua coisa, às vezes só batendo sem nem falar nada, ela também pode te ajudar. Porque a ideia desses pontos é que você está ajudando a liberar uma parte também de energia que pode estar acumulada e eles também acabam enviando um sinal calmante para o sistema límbico do cérebro e você vai relaxando. Olha só. Então, você junta o que você fala com a batida nos pontos, você tem resultados. Maravilhoso. E para que serve? Pode ser aplicado em quê? O EFT. Então, hoje em dia, se você der uma pesquisada na internet, você acha a gente até te ensinando a ganhar dinheiro usando EFT, Nossa. tá? Mas por que ganhar dinheiro? Porque, na verdade, você pode trabalhar suas crenças limitantes, ou crenças no geral, Tá. diminuindo aquelas que te limitam e te dão problema e aumentando crenças boas, né? Com essa, batendo nos pontos e falando coisas relacionadas com essas crenças. Então, por isso que você já deve ter ouvido falar isso na tua experiência. A coisa do ganhar dinheiro às vezes é a pessoa que acredita que ela não pode, Sim, que ela não tem o ela não direito. tem direito, que ela não merece, ou que Sim. ela, por N razões, se a gente for Tá. parar pra ver, tem listas infinitas. É por isso que dá pra resolver basicamente tudo, porque no fundo você tá trabalhando com as suas crenças também, com seus medos e tal. Então, nessas crenças estão envolvidos os nossos medos. Sim. Né? Muitas delas foram criadas exatamente com base naquelas nossas primeiras sensações infantis de medo, de não poder expressar as emoções, de não poder expressar a raiva também, muitas vezes, não ter tido acolhimento dos nossos cuidadores. Então, é por isso que ela pode funcionar para basicamente qualquer coisa. Para dor. Porque eu vi a tua história, queria que você contasse um pouquinho. É fibromialgia que você tinha? Não, era uma dor no quadril, né? Eu Então, sempre conta tive a sua dor no corpo história aí. inteiro. Eu sempre me defini como a Maria das Dores. Desde muito nova eu tinha dor. 20 e poucos anos, o povo brincava e falava, quando você ficar velha você vai ter problema, vai ter dor. Não, eu já tinha com 20 e poucos, já me doía para todo lado, tá? Muita dor de garganta, de repetição. Na época tinha o que também? Eu já comecei a ter cistites, rinite alérgica desde criança, várias coisas. E uma dor nas costas, que na verdade foi toda a minha história tem a ver com a dor nas costas. Sim. E essas dores, muitas delas, ou quando são doenças de repetição, você vai ao médico, ele te dá um remédio, ele te trata, mas ela volta, né? Rinite volta, Não vai cistite curar, volta. não vai curar, tratar só a consequência, mas não a causa. Exato, não trata a causa. Quer dizer que a gente também se trata a causa com essas que são doenças, vamos dizer, que elas nunca vão voltar? Não, elas podem voltar, porque a gente está sempre sujeito a vírus, a situações, né? Estilo de vida, por exemplo, a cistite. Se você beber pouca água, você pode desenvolver uma cistite, porque não tem muita urina na bexiga, ela sedimenta, acumula bactéria e você desenvolve uma cistite. Então, não é só emocional, não dá para dizer que tudo é emocional. São as coisas juntas. São as coisas juntas. Mas se você, na minha experiência, tá? Pensando todo o histórico da minha vida e também de tudo que eu já li, estudei e vendo com as pessoas, quanto mais a nossa parte emocional está desenvolvida e trabalhada e ajustada, menos a gente fica doente. Sim, porque tem a ver com as energias também, esses pontos que você falou, o cérebro está em ordem, os hormônios funcionam. Tudo funciona bem quando a gente está bem. Pensa assim, quando a gente está apaixonado, já ficou apaixonado na vida? Já. A gente fica vendo estrelinha, não é? É o momento, tipo, por aquele tempo que você você acha que a vida é linda, que tá tudo bem. A gente vê com outros olhos, a vida fica mais colorida. Exatamente, é como se você tivesse um óculos cor-de-rosa vendo a vida, certo? É porque tem química no teu cérebro te afetando. Então, se a gente trabalha a emoção pra gente estar mais tempo bem do que não tão bem, a gente vai conseguir ver o mundo também de forma melhor e lidar com as coisas de forma melhor e vai ficar menos doente também. Então, o EFT ajuda também nessa questão. Sim. Você falou que sempre acordava com uma dor nas costas e você tinha que levantar, sentar, porque não conseguia mais dormir. Como é que você conseguiu se livrar dessa dor? Muito tempo, né? Isso aí que, na verdade, assim, eu comecei a ter essa dor quando criança, mais ou menos 10 anos de idade, meus pais me levaram ao médico, então diagnosticaram lá cifose e escoliose, né? As radiografias mostrando e tal. O que vai fazer? Precisa de exercício. No meu caso, eram poucos graus, exercício resolvia. Só que com o passar dos anos, essa dor foi piorando. Eu tinha uma dor na lombar, que era a pior, era a mais forte. Aqui em cima, não. A dor lombar é horrível, né? Então, eu tinha um limite muito curto de tempo que eu dava conta de ficar em pé. Era no máximo uns 30 minutos.
um limite que eu tinha de ficar sentada, que era no máximo umas 2 horas sem começar a ter dor, às vezes menos do que isso. E para dormir era um pouquinho mais, então eu não ia dormir com dor. Eu não tinha dor frequente, contínua, ela ia e voltava e tal. Só que depois de algumas horas deitada, dormindo, tipo, depois de umas 5, 6 horas, eu começava a ter uma dor do lado direito aqui, que era o lado mais ou menos da minha escoliose. E ela ia ficando aguda, 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 que eu acordava com ela. E aí perdi o sono. Morrendo de sono, querendo dormir, precisando dormir ainda, só que ela só passava se eu me movimentasse. Eu tinha que sair da posição horizontal. Então, às vezes, teve épocas, ele me lembrar claramente, eu andava pela casa, assim, um pouco, me movimentava, né? E depois voltava e deitava outra vez. Só que aí a tolerância era, tipo, dali a meia hora já tava doendo de novo. Difícil, hein? Ou o que eu fazia muitas vezes que eu não queria levantar, porque às vezes era muito cedo, tipo, 5 horas da manhã eu já acordava, eu sentava na cama. Tá. Sentava, me apoiava, tentava colocar os travesseiros assim. Pra e aliviar tentava aquela dormir dor. assim. Porque aí eu mudava de posição, ela começava a ir aliviando aos poucos. Aí eu cochilava ainda sentada, depois eu escorregava assim de novo, deitava outra vez. Aí eu dormia mais meia hora, 1 hora no máximo. Aí não dava mais, eu não aguentava. E o que te fez procurar FT? Como é que você se livrou dessa dor? Não foi nem exatamente buscando com ela. Com essa dor, eu tentei buscar de tudo. Eu fiz fisioterapia, eu fiz uma época que surgiu aqui no Brasil um tal de self-healing, que é uma variação da fisioterapia, muito boa também para um monte de coisas, mas para o meu caso ela não resolveu. Eu fazia o quê? Eu já fazia ginástica, fiz hidroginástica, até cirurgia espiritual eu fiz. Sim, é o que ajuda, tudo é um A gente vai buscar o que a gente acha, onde a gente acha que vai ter. RPG, que era uma outra modalidade da fisioterapia, não resolvia. E quando eu ia aos médicos era muito frustrante, porque de tempos em tempos eu voltava para fazer uma nova radiografia, para ver se por acaso tinha mudado, porque a minha dor estava pior. O médico olhava e falava, não, você só tem 9 graus. Isso é muito pouco para justificar as dores que você sente. Quer dizer, para eles você não tinha, eu não tinha, aparecia tipo, não nada tinha nada, físico. só que eu ficava assim, tá, mas e aí? Eles, faz alongamento, faz exercício. Isso eu já fazia. Ou mesmo eu passava altos e baixos. Tinha épocas que eu fazia, épocas que não resolvia. Então eu continuava buscando, mas eu não fui buscar a EFT para resolver isso. Eu caí na EFT sem querer. Aí é que tá. Eu um dia lendo um texto sobre essas coisas emocionais, quando eu já comecei a ficar interessada sobre isso, mais ou menos uns 10 anos atrás, foi em 2013. Apareceu lá só a sigla no meio do texto. Não sei o que é, porque a EFT, o que é isso? Curiosidade de tradutora, Sim, né? Vai ver as coisas, vai ver sigla. Era para estar explicado ali. Não tava, fui procurar. Fui, até chegar na fonte e descobrir a extensão, né, da sigla, que ela significava, como é que ela tinha sido criada, como era, como é que funcionava e para que ela servia. Sim. Para tudo, eles falavam, né? Para dores, para aliviar sintomas de doenças, para ansiedade, para tudo que você imaginasse, até para ganhar dinheiro. Mas aí ali foi a grande virada para mim foi que até essa época eu acreditei muito naquela visão muito cartesiana e que a gente teve uma época no mundo da filosofia que isso aconteceu, que era a razão e a emoção eram completamente separadas. E hoje não tem como separar, né? Só que eu acreditei naquilo quando eu ouvi, fez muito sentido essa história e tal. Eu pensava, gente, mas como assim? Não tem como conectar. Como que emoção pode afetar? E as pessoas me falavam, será que tal coisa não é emocional? Você tá louca. Não sei. Não fazia sentido pra você. Não fazia sentido de jeito nenhum pra mim. E para ajudar, ou para piorar naquela época, na verdade, eu era já muito racional. Eu sempre me julguei muito racional, achando que, sempre tem um pensamento muito lógico, muito linear, né? Isso aqui causa isso aqui causa esse outro e tal. Como assim? Você quer me trazer uma outra coisa para essa equação agora com emoção, né? Mas aí, lendo mais sobre EFT, comprei um livro, comecei a estudar o livro e tal, e o cara falava... maioria dos problemas nossos emocionais começam na infância, não tem jeito, né? Para todo mundo. Tenha você tido pais maravilhosos, excelentes, dedicadíssimos e bem emocionados, eles mesmos regulados emocionalmente e bem, ou não, todo mundo vai ter, né? Isso é o resultado dessas impressões. Exato, de tudo que a gente viveu, desse conjunto. Então não tem nem como falar assim, vocês foram culpados, né? De tudo. Todo mundo passou por isso e quem tem filho, você tem filho, né? Então, eu lendo aquilo, ele falava, esses traumas podem vir da infância, não sei o que, eu fui lendo, falei, não é possível. E aí o livro, ele já ensinava como ir fazendo também, eu tinha visto alguns vídeos e tentava fazer,
E eu comecei a ter algumas melhoras com algumas coisas que eu testava pontualmente, assim, deixa eu fazer para tal coisa. Eu ia lá, pegava um vídeo e fazia, olha, não é que passou aquela dor? Olha, não é que resolveu para não sei o quê? Esse negócio não é possível, né? Até que chegou um dia que acho que me caiu, assim, aquela coisa que você se admite de vez, fala assim, bom, a minha dor na coluna só pode ser emocional. Tá. Porque o médico já falava, o que você tem de desvio não justifica, né? Tá. Aí eu admiti isso, foi Uma virada de chave. A virada de chave, exatamente, que fez mudar tudo na minha vida. Então, a partir dali, eu comecei a buscar o quê? Aceitar que eu precisava lidar com o meu mundo emocional, que não era assim, a gente só vive e acha que tá tudo bem, que é assim mesmo, e, né? Pra lidar com esse universo emocional. Exato, a gente tem oscilações de emoções o dia inteiro, a vida inteira, né? Todos os dias, e a gente acha que é isso mesmo, uma hora você tá com raiva, outra hora você tá triste, outra hora você tá super alegre, tá? Sim, é assim, tem esse lado, só que essas coisas acabam nos afetando também, porque elas vão acumulando, né? Sim, muito. A gente não vai lidando com elas, então elas vão acumulando. E um dos possíveis efeitos são as dores e as doenças. Sim. E aí, quando você se deu conta, a sua dor tinha passado? Não, eu fui vasto caminho aí, tá? Porque assim, como ela começou lá atrás, e a coluna é o quê? É a nossa estrutura, né? É a nossa base. E também é uma coisa de longo prazo minha. Eu tive muita resistência de aceitar essa parte emocional e tudo. Então, assim, foi aos poucos. Eu fui investigando, cada hora com uma terapia diferente, com uma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, assim, trabalhando tudo que eu podia, não necessariamente com foco na coluna, mas começando a resolver as minhas emoções com outras coisas. Então, se eu tivesse super irritada num dia, eu ia lá, fazia EFT e eu conseguia baixar minha irritação. Ou seja, eu não ficava com aquele efeito da irritação e da raiva tantas horas acumulada no corpo e na cabeça também, porque a gente fica ruminando as coisas, né? Fica. Eu fui trabalhando um monte de coisas e, vez por outra, eu tentava alguma coisa mais específica para a coluna, mas quando a gente já tem essa dificuldade toda, o que acontece? A gente não quer ver, né? Enxergar o que tá ali. Então, isso também é para ser levado em conta. Quanto mais está difícil de resolver, quanto mais uma dor é mais antiga, mais profunda, mais ela tem que ser buscada, realmente investigada e trabalhada, e pode ser que também mais a gente vai ter resistência com ela, porque o buraco é provavelmente bem fundo. E aí você foi buscar, se especializou em EFT? Fiz curso? Eu fiz curso online, porque eu queria muito fazer com esse americano que eu passei, não era o original, é aquele psicólogo que criou, esse homem acho que já até faleceu, se não me engano. Depois um outro foi quem desenvolveu, um discípulo dele, estudioso lá da época dele, que era um engenheiro, por incrível que pareça. Ele diminuiu a quantidade de pontos, deu uma adaptada na técnica e esse homem começou a vender o curso. Só que quando eu descobri, não estava rolando nada. Ele não estava com nenhum curso aberto, parecia que o site dele estava meio abandonado, umas coisas assim. Aí eu fui procurar outras pessoas e achei um outro rapaz mais jovem, mais novo, que eu gostei muito e que eu consegui fazer coisas com ele online e pelos livros dele. Então eu li, eu tenho 3 livros dele, se eu não me engano. Um foi o primeiro que eu mais me aprofundei nele e fazendo muito em mim, vendo muitos vídeos, assim. Os pontos são fáceis de aprender. O negócio é o que você fala. Então é aí que você tem que aprender esse caminho da investigação, sabe? Entendi. Pra chegar no que você precisa, né? E hoje você faz a terapia online, como é que é? Hoje, com o nosso mundo, finalmente, né, que melhorou muito a nossa vida. Eu já trabalhava online com a tradução, então não foi tanta mudança para mim, mas assim, a abertura que teve para todas as outras áreas, né, de trabalho foi sensacional. Então, eu acabei escolhendo ficar também só no online, e o que, na verdade, me permite também abrir mais, porque se eu ficasse só local, eu só poderia trabalhar com pessoas que estão em Rio Preto, né? Sim. E dá para fazer perfeitamente, porque a pessoa só precisa me ver, né? Ela não precisa vir já sabendo os pontos, nada disso. Ela vai aprender comigo ali na hora em segundos. Ontem mesmo eu atendi uma moça pela primeira vez e eu falei, você já conhece? Porque uma conhecia, a outra não. E elas estavam juntas e ela falou, não. Eu falei, não se preocupa, 2 segundos, Então, primeiro mostrando só quais são os pontos, e aí depois a questão eu vou batendo, vou indicando a sequência, e a pessoa vai mudando, e eu falo e a pessoa repete. Então, ela precisa me ver, para ela ver onde é que eu tô batendo os pontos, até ela mesma decorar, e ela precisa me ouvir. Então, a gente não precisa ter contato físico. E são muitas sessões, ou numa sessão a pessoa vai repetir, não tem regra. Não tem regra, Dani, porque daí cada situação é uma.
né? Você pode chegar com uma dor super pontual, olha, começou esses dias, essa semana, e aí a gente faz, você já resolve, ela, às vezes na hora, às vezes é no dia seguinte, às vezes 2 dias depois, mas é geralmente de resposta muito rápida. Olha. E às vezes ela não volta. Então, dependendo da profundidade, né, da questão que tem que ser trabalhada, ela às vezes se resolve. Então, não dá para chegar e falar para a pessoa assim, olha, você vai ficar comigo 10 sessões, porque não pode ser como. que em 2 ela se resolva, ou pode ser que ela precise de mais. Olha, e também vai depender da abertura dela, né? E eu tô bem curiosa. Dá para fazer aqui? Dá. Como tem muita gente, eu sempre bato muito nessa tecla da ansiedade, porque as pessoas hoje estão ansiosas. Olha, eu pensei em ansiedade, você falou. É mais que uma epidemia, eu falo que uma pandemia, né, de ansiedade no mundo. Então a gente pode fazer para ansiedade, que muita gente me procura, tem gente que fala, Dani, fala sobre estresse, mas tá tudo muito ligado à ansiedade. Então a gente pode fazer para ansiedade aqui, e aí a gente vai mostrando os pontos. E pra gente ter uma ideia, então. Sim. Tá, então eu te procuro para ansiedade. Como é que é essa? Exato, tá. E aí, normalmente, eu faço o quê? A gente faz um primeiro atendimento ouvindo bastante a pessoa com o histórico dela, a situação. Sim. Então, você tem que investigar, tá, mas quando que você começou a se sentir assim? Sim. E aí, começar o que estava acontecendo em volta. O histórico da gente tem tudo a ver com as coisas que a gente passa, que a gente sente, né? Então, de repente, aquilo começou exatamente depois de um grande evento na sua vida. Depois de ter um filho, depois de uma perda de alguém, de estar num momento de luto. Ou então, tem a ver com o trabalho. O trabalho aumentou muito, o estresse do dia a dia. Os gatilhos. São os gatilhos, exato. Então, se a gente acha isso de cara, a gente começa a trabalhar isso aí, né? Então, eu vou perguntando bastante, anoto bastante coisas, mas daí depois a gente já começa, dependendo se a pessoa já chega num grau até alto, assim, de ansiedade, já faço na primeira sessão. Às vezes eu uso a primeira só para fazer um levantamento do histórico mesmo, de pegar todos os detalhes, né? E quais são esses pontos, então? Os pontos, então, são aqui. Primeiro de todos, essa lateral da mão, que é essa parte fofinha. Não importa qual mão a gente usa, tá? A pessoa escolhe aquela que ela se sente mais confortável. Aqui? São 3 dedos? Eu uso com os 3 dedos, mas você pode fazer assim também. Pode bater ser com um 2. Toquezinho, né? Um toque. Esse é um dos não pontos. É nem tão fraquinho que você não vai sentir nenhuma cosquinha, mas também não precisa bater com força, tá? Então esse aqui é um pouco dos de pontos. estímulo. E a gente começa, nesse aqui a gente fala 3 frases que tem a ver com Por exemplo, qual que seria aqui da ansiedade? Embora eu esteja me sentindo ansiosa, eu aceito que eu tô assim por enquanto, mas estou aberta a mudar. Então, essa é a primeira frase. E aí a gente às vezes repete ela idêntica 3 vezes seguidas, ou a gente faz pequenas variações. Embora eu esteja me sentindo mais ansiosa ainda hoje, porque aconteceu alguma coisa de manhã que me deixou assim, tá tudo bem, eu sei que eu vou poder melhorar com isso. Aí uma terceira vez. Embora eu me sinta muito ansiosa, eu estou aberta a resolver essa questão e não acreditar que eu passe o tempo todo ansiosa. Aí a gente vai parar com a mão, com esse ponto, ele não vai voltar mais. E aí depois a gente vai começar aqui, ó, comecinho da sobrancelha. Aqui. Isso, começo dela, aqui. Esse é o primeiro. O segundo é aqui, ó, isso, quando termina a sobrancelha, geralmente é a reta do olho. O outro é aqui debaixo do olho, não é na parte mole, é no ossinho, exatamente, no zigomático aqui. Depois é aqui debaixo do nariz. Depois é no queixo. Depois é aqui no peito, ó. Aí a gente pode usar, eu geralmente uso as duas mãos. Tem espaço, vamos usar, né? Mas pode ser com uma mão só. Tem gente que ensina, às vezes, muito aqui na lateral. Eu, quando aprendi com esse rapaz, esse Nick Ortner, que eu gosto muito dele, ele falava que podia ser, também não é aqui dentro dela, abaixo da omoplata, né, aqui, mas podia ser todo esse caminho, tá? Então, tudo que tá aqui. Depois é aqui, ó, debaixo do braço, na altura do sutiã para as mulheres, é super fácil de achar, né? Bate geralmente aqui. onde tá aqui. E o último é aqui no topo da cabeça. Quero ver se eu lembro depois. Lembro. Só que aí a gente vai seguindo. Chegou no topo da cabeça, a gente vai continuar de novo aqui e vai dar a sequência. Então, você vai ficar fazendo isso várias vezes seguidas na hora de fazer a técnica,
que os pontos... Por isso que eu falei que é super fácil de aprender, porque assim, em 2 vezes que você faz, você já decorou quais são eles, entendeu? E aí, em cada ponto, eu vou falando frases sobre o problema que eu tô tendo. Aí eu é que vou te conduzir com a fala. Então, por exemplo, você me trouxe a questão, tá? Você tem ansiedade. Eu fiz aqui, aí depois aqui seria qual? Já seria aí outra aqui frase? A gente já começaria... Aí agora, a partir desses novos pontos, a gente vai fazer sempre frases mais curtas, que vai ser o tempo mais ou menos como se a gente estivesse batendo umas 7 vezes, mas não precisa contar, não tem, sabe? E o bom da FT aqui não tem certo e errado também. Bate, mal vai. Mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer. Aí aqui eu mudaria a frase, por exemplo? Não, aqui a gente tem uma sequência para seguir, que é assim, ó. A ideia básica é sempre essa. No início, a gente vai reconhecer o problema. Então, a gente vai aceitar que a gente está com ansiedade. Não é assim, vamos logo falar o positivo, querer eliminar, tirar a coisa de... Não, a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer, né? Eu sempre brinco com a metáfora que, assim, para você limpar a casa, você não tem que olhar e enxergar onde está a sujeira para ver. E aí você vai até decidir que método você vai usar e tal. Então, com o FT é a mesma coisa. A gente precisa passar pela fase inicial, que é reconhecer o sintoma ou a dor. No caso da ansiedade, não chega a ser uma dor física, para algumas pessoas né? Às vezes é só uma sensação, mas ela tem desconfortos físicos e tal. Mas a gente começa reconhecendo isso. Então, as primeiras frases geralmente são: eu estou ansiosa, eu estou me sentindo muito ansiosa, eu estou ansiosa hoje, e eu estou me sentindo muito ansiosa nos últimos dias. Aí vai depender do que a pessoa me trouxe, né? Eu estou inventando aqui para você algumas coisas. Eu estou muito ansiosa e isso está me incomodando. Essa ansiedade está me atrapalhando, eu não consegui ter foco hoje no trabalho, ou para cuidar do meu filho, o que for, tá? Eu tô muito ansiosa, isso tá me atrapalhando. Eu estou bastante ansiosa e tô aberta a me livrar disso agora. Então, assim, você pode até fazer a mesma o tempo todo. Nessa primeira rodada, você pode só falar: eu tô ansiosa, e repetir a mesma frase em todos os pontos. Aí a gente dá uma paradinha, respira fundo, toma um golinho de água. Vamos tomar nossa aguinha aqui que já... A gente toma um pouquinho de água. E aí vamos para outra... Daí a gente começa a reconhecer de novo essa ansiedade, só que aí eu gosto muito, eu acho muito eficiente o processo, que é tipo a própria investigação da coisa. Quando eu faço principalmente sozinha comigo, eu começo a me fazer perguntas. Assim, por que eu tô ansiosa hoje? Por que hoje eu tô mais ansiosa do que ontem, será? O que aconteceu hoje? E é interessantíssimo, fenomenal, eu acho isso, porque à medida que você faz a pergunta para você mesma, a resposta vem. Olha. Você tá assim, você já se colocou na posição, assim, não necessariamente física, mas pode ser também, de assim, tô aberta, tô querendo resolver isso. Você já começou a relaxar, você já começou a se abrir para um processo. A hora que você faz essa pergunta, você já está conectado nesse processo. É muito mais fácil a resposta vir do que você só chegar e falar: tô ansiosa, ai meu Deus, não sei o que é isso, eu não sei de onde vem. Que você tá sozinha, às vezes já tá, para quem tem uma crise forte mesmo, né? De um episódio que seja difícil. Chegar e não é, né? É complicado a pessoa fazer. Mas a hora que você se coloca na posição de começar a trabalhar o teu problema, é fácil a resposta vir e você... será? Que é isso? Né? Isso? Então, nossa, infinitas vezes já me aconteceu isso. Então, por que eu tô me sentindo assim hoje? Será que tem a ver com alguma coisa que eu passei? Aí vem, tipo, putz, foi aquela hora de manhã que você brigou com aquela pessoa e dali em diante você começou a se sentir assim. Aí eu começo a ir e pode ser coisa lá de trás que vem também à mente? Pode. Porque muitas das nossas coisas são repetitivas. A gente segue padrões. Né? Então, uma pessoa que está ansiosa agora, por exemplo, você pode até ter recebido recentemente um diagnóstico do transtorno, que aí tem também, é importante a gente diferenciar que ansiedade todos nós temos, não existe um ser humano na face da Terra que não passe por ansiedade. Não tem o transtorno, né? Exato. Quando a gente não tem o transtorno, a gente tem uma ansiedade pontual. Tipo, a gente ia gravar o podcast hoje, eu fiquei ansiosa, normal, né? É uma novidade pra mim, é da vida, a gente, né, tá aqui e tal. Então eu passo por isso, acabou isso aqui, eu vou embora, tá tudo certo, eu não vou continuar tendo sintoma. Amanhã eu vou ter uma prova, uma faculdade, você vai fazer uma apresentação, vai entrar e fazer um trabalho numa empresa. Essas pontuais todo mundo tem. Tá? Agora, o transtorno... O momento conecta, chegou, mas vamos concluir. Pra quem tem o transtorno,
aí a pessoa tem o tempo inteiro, basicamente. Aí é difícil, aí porque ela atrapalha tem a vida. muito pensamento já preocupante, negativo, e ela já está antevendo problemas muito lá na frente que nem aconteceram ainda. Tá. Ela está supondo coisas que não existem e tal, e aí ela Vai já começa sofrer. a ter o sofrimento realmente, e vai ter causa física, consequência física, né, e tudo. Então, tem essas duas diferenças, coisa. Mas sim, se a gente pensar que todo mundo tem a ansiedade, essa natural do pequeno momento que você vai ter uma coisa diferente para fazer o foco, a gente sempre teve ele também. Tá. E você pode resgatar ele, pensar, nossa, quando que foi outra vez que eu me senti ansiosa? Putz, foi daquela vez que eu fiz uma apresentação de trabalho. Pô, será que tem alguma coisa em comum dessas duas situações? Eu ia fazer uma apresentação aquela vez e hoje eu fui fazer uma apresentação numa empresa. Antes, lá atrás, foi num trabalho da faculdade, agora eu tô numa empresa, né, trabalhando. Puxa, então, toda vez que eu tô preocupada com o meu desempenho, que eu tô com medo de errar, que eu tô com medo de ser julgada, eu começo a me sentir ansiosa. E com isso você vai se descobrindo também. Tá. Você vai percebendo os Descobrindo teus as causas, padrões, motivos. né? Olha que As interessante. coisas que se repetem. Mas a ideia é sempre seguir na investigação e depois a gente muda no final para a parte de falar a coisa mais positiva. Tipo, tá bom, então eu tô aberta a liberar isso agora, eu escolho liberar essa ansiedade, eu sei que eu posso ficar tranquila, eu tô segura. E a gente vai falando frases nesse sentido. Para a hora que termina, sua sensação já é outra. Muito Entendeu? interessante. Tô adorando. Agora uma paradinha rápida para o nosso Momento Conecta. O Guto vai nos ajudar aqui, como sempre. O Momento Conecta é um momento de relaxar aqui na entrevista. A gente já está relaxada, que o assunto é muito bacana. Mas para a gente cuidar do nosso cérebro, a gente sabe como é importante, né? E aí é um momento que surgiu para isso, para a gente fazer um exercício, para a gente sair do piloto automático. Ok. Porque a gente sempre faz tudo sempre com a mão direita, ou escreve verdade. sempre, a gente não utiliza os dois lados do cérebro. Aí o Momento Sim. Conecta surgiu. Caça-palavras, Guto, ou palavra cruzada, o que tiver mais no jeito aí. Aí a gente vai... É um desafio que eu faço para o entrevistado sempre, para a gente mudar, mas pode ser o caça-palavras. Pode ser o caça-palavras, sim. E aí a gente, só que sempre tem um desafio, que hoje a gente vai usar, esse aqui é o médio, os dois são médios, com dificuldades. É fazer com a mão esquerda. Você é destra? Eu sou destra. Mas eu procuro fazer algumas coisas com a mão esquerda, sabia? No dia a dia. É bom. Então, porque aí a gente treina o outro lado do cérebro. Exatamente. Vamos juntar aqui. Deixa eu ver que palavra que eu achei. Porque a gente vai circular não é difícil, né? O duro tá sendo... Ah, já achei aqui, ó. O duro tá sendo encontrar a palavra. Eu achei uma aqui. Eu tô sem óculos, hein? Eu também tô, hein? Ó, achei uma aproximadamente... E aí o cérebro vai trabalhando. Achei aqui uma petróleo. E quando a gente usa a mão esquerda, é difícil a coordenação, né? Nossa, a gente aciona as áreas do cérebro que a gente não costuma utilizar no dia a dia. E isso faz a diferença, gente, viu? Eu não achei nenhuma palavra ainda. Como é que pode? Se você procurar aqui em cima, às vezes dá para seguir mais ou menos. Tem umas que são difíceis. Um dia eu peguei uma aqui que estava em alemão, eu não ia achar nunca. Eu não achava, eu vi que estava em alemão, as palavras eram em alemão. Ó, miopia. Aí achou, circula com a mão esquerda. Acho que eu vou mudar de página, porque aquela estava muito difícil, gente. Então, tá difícil, vira a página, é lição para a vida, tá? Exatamente. Mas às vezes a gente tem que insistir um pouquinho. A gente insiste, às vezes a gente volta. Insiste, depois a gente vira a página se não der, ó. Mas pode ser porque eu tô sem óculos. Irmãos. Pode ser. Achou alguma? E a sua letra tá menor. Tem alguma página com a letra maior? Não, eu enxergo as letras, mas dá uma dificultada de você porque a minha tá com letra maior, ó. Verdade. Aí facilita. Vamos trocar um pouquinho. Essa aqui você vai achar fácil. Vou fazer só mais um pouco. Tem a ver... são essas palavras que estão aqui, né? Tá vendo como aqui tá mais difícil. Porque as palavras são menores e tá tudo junto aqui, socorro. Não vou achar. Finalmente achei uma, ó. Isso aqui é um treino para a mente, né? Tudo que a gente faz que dificulta um pouquinho, a gente já treina, fazendo novos caminhos. Achei uma aqui, ó. Aí com a mão esquerda a gente vai circulando. Achei duas. Faz tempo que você não faz caça-palavras? Nossa! Eu fazia muito isso. Eu gostava. E são passatempos que a gente vai perdendo no dia a dia, né? É celular, ler a gente também já não lê mais tanto como antes. E a gente vai... Opa, um momento. Aqui meu lembrete.
E assim vamos. Achou alguma palavra? Achei 2 na outra página, virei a página para ver se sai mais coisa. Aqui, eu achei mais uma aqui, ó. Aí. E esse é o nosso momento Conecta, gostou? Adorei. Para estimular as pessoas a Nossa, fazerem como algo diferente, para usarem a outra área do cérebro. Pode ser escovar o dente. Eu gosto de novos caminhos todo dia, eu faço caminhada. Vamos caminhar para o outro lado? Mudar Vamos de ver. Para ir para algum lugar. Observar mais as coisas. Então, quando eu estou caminhando, eu sempre olho muito a natureza. Aí eu vejo uma flor que nasceu, eu vejo um pássaro. São momentos que nos conectam com a realidade, né? Então, é um momento que a gente larga tudo que está fazendo e foca aqui, né? O cérebro está focado só naquele momento. Então, faz muito bem. É um estímulo. Esse seu de observar a natureza é um treino para meditação, né? Você sabe. É o agora. Você ter foco no agora, que é dificílimo hoje em dia, né? Que ajuda. Eu lembro que foi um dos primeiros exercícios que eu fiz também, quando eu comecei a meditar. E a meditação faz muito bem. Faz. A gente estava falando de ansiedade antes e... concluímos o ciclo, mas pode ser para depressão, ansiedade, raiva de alguém. Por exemplo, briguei com uma amiga, é difícil de brigar com amigo, mas acontece, eu briguei com meu vizinho, eu fiquei nervosa com meu filho, você vai liberando essa raiva. É importante liberar essa raiva? Sim, porque assim, recentemente até eu vi um vídeo de uma neurologista, a doutora Anete Guimarães até, não sei se você conhece ela. De nome... Ela falou uma coisa que eu acho que eu já tinha visto ou lido em algum lugar, mas eu não lembrava, e é assustadora. Quando a gente tem uma irritação, um momento de raiva, por exemplo, aquilo passa 6 horas tendo efeito sobre o nosso corpo. Nossa. Por quê? No momento da raiva, a gente libera os neurotransmissores. Então, vem à tona muita adrenalina, noradrenalina, outras coisas, cortisol. Isso vai tudo para a corrente sanguínea. É o veneno. O veneninho. Então, imagina você viver com raiva ou sempre com as emoções muito exacerbadas o tempo todo. Você tá envenenado, igual... Vai chegar uma hora que vai explodir. Vai. Por exemplo, no trânsito, tem gente que passa muita raiva no trânsito. Exato. Saiu, já começa a xingar, já começa... Aí isso vai acumulando. É treino pra gente começar também a se controlar. Claro que tem hora que o estímulo é tão forte, principalmente quando é interação direta com pessoas, tipo, no trânsito a gente vê uma coisa que a gente julga errado lá, mas a gente não chega a ter um embate tão direto, né? Fica tudo aqui na nossa cabeça. Fica remoendo. A gente consegue controlar um pouco mais. Mas numa discussão que você tem com alguém, é complicado. E eu já usei muito assim também, e estimulo todo mundo a usar. Por quê? Senão você vai ficar com aquilo. E o pior, sabe o que é que faz continuar também aquilo acontecendo? Exatamente porque o cérebro fica remoendo. Aquela ruminação mental. Quantas vezes, pensa aqui, uma situação que você já parou e ficou pensando, lembrando de uma discussão com alguém, e daí você fala, nossa, mas eu devia ter falado aquela coisa. Quem nunca? Né? Quem nunca? Quando ela falou aquilo, eu tinha que ter dito não sei o quê, porque aquilo já aconteceu, e eu não lembrei aquilo na hora, que droga. Mas também ela falou, a gente começa a fantasiar o que aconteceu, a gente revive, a gente fantasia o que não aconteceu, e às vezes a gente já tá planejando a próxima conversa, dependendo da pessoa, né? Sim. E aí, quando eu encontrar com ela, porque eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo. Quer dizer, você vai ruminando tudo isso e vai liberando todo aquele veneno no corpo. Porque você continua tendo esse pensamento e ele tá te trazendo de novo aquela sensação. O problema do pensamento é que você revive aquilo. Você revive. Por quê? Não sei se o doutor... Como é que ele chama? Eduardo. Eduardo Silva falou da mágoa, causa até câncer. Sim, mas tem uma outra coisa que é muito engraçada sobre o cérebro. O nosso cérebro não distingue o que é real do que não da fantasia. Por isso que todos os nossos pensamentos são capazes de causar tanto problema. É por isso, por exemplo, que o ansioso sofre tanto, quem tem o transtorno. Porque na cabeça dele... Porque a cabeça dele já vai lá na frente, cria uma situação que nem existe uma realidade ainda, mas para ele aquilo é real. Então, para o cérebro é real. E ele já começa a ter os efeitos agora. Então, não importa. Então, cuidado com os pensamentos. Porque assim... se você, então, na hora de usar EFT, se você teve uma discussão hoje, agora há pouco, hoje de manhã, o ideal é assim, o quanto mais próximo depois do ocorrido a gente conseguir fazer, melhor. Só que tem hora que não dá, né? Tem hora que você tá no trabalho, você não tem como parar. Aí chega em casa. Você tá no ambiente, mas você chegar em casa... e é certeza que a hora que, do jeito que a gente usa a técnica, que você, nessa fase de reconhecer... vamos pegar a raiva. Então, eu tô reconhecendo que eu tô com raiva. Você fala, putz, eu comecei a ficar com raiva hoje. Foi na hora que eu discuti com a pessoa. E eu fiquei muito... Geralmente, a gente começa a sentir tudo de novo. Então, se na hora você teve...
sudorese, se você ficou tremendo, se você ficou alterado de outras formas, pupila que dilata, a gente não vê porque a gente não tá com o espelho na frente, né? Mas tudo isso Tudo acontece. isso aconteceu, porque a gente ficou naquela preparação de luta mesmo, ficou exaltado. Você volta a sentir na hora. E isso também é uma coisa para não se assustar com a EFT, porque por mais que você sinta na hora, logo em seguida vai vir a fase de você fazer aquilo baixar. Vai decantar tudo isso. Mas é importante, porque daí vai reviver, então muitas vezes a gente revive até sintoma físico. Não é só o mental, não é só uma lembrança vaga e tal, você acaba revivendo o sintoma, porque esse é o poder do cérebro. Que Ele você não fala, distingue. Então, o se que você é tá realidade. pensando, você tá revivendo. Para ele é Então, realidade. imagina, gente, você viver num ambiente que todos os dias tem briga com alguém, Tá. todo dia tem alguém brigando, ou você participando dessa briga, todos os dias você tá alterado e você não libera isso nunca. Você vai acumulando. Até que chega uma hora que acumulando. explode, né? Explode numa doença, explode numa ansiedade, numa depressão, num Dores, burnout. Tipo, comigo eram sempre dores no corpo. Tá. Eu tinha, ou então, tipo, eu tinha Dor de muita dor de garganta. garganta. Tá. Você quer falar coisas e não fala, você engole seco e vai Tá. guardando tudo pra você. Você fica com dor de garganta. Pode ser um monte de coisa. E as doenças todas que a gente tem hoje que falam que tem o estresse como causa, são por causa disso. Você ficou tanto tempo sob estresse que estava liberando todos esses neurotransmissores no seu corpo e na corrente sanguínea, chega uma hora que o corpo não aguenta mais. E aí explode. Até um certo ponto, ele dá conta de ir transformando isso e mudando, mas depois ele não dá. Tá. E aí viram as doenças. E para terminar, que o nosso papo tá delicioso, vamos terminar fazendo um FT para Vamos. raiva, porque eu sei que muita gente fica com raiva, porque eu acabei de brigar. Brigar em casa, brigar, Nossa, né? fiz isso. O Guto, você briga também? O Guto é bonzinho, mas também briga Ele lá. parece Aproveita e faz. O nosso querido Lucas Sobradiel tá aqui fotografando. Você também fica com raiva? Aquele cliente que dá trabalho, né? Ou eu, quando esqueço de avisar que não vai ter gravação, ele aparece aqui. E ele vem, já aconteceu. Né? Então vamos Exato. fazer o FT pra gente encerrar Tá, esse episódio vamos. raiva. Eu passei por um episódio de raiva agora há pouco, tal. E aí? Tá, então vamos lá. Eu vou inventar uma situação porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu vou criar como se fosse uma Que cena, a tá? pessoa vai adaptar. Mas vamos aqui começar então na lateral Tá. da mão. Embora eu esteja com muita raiva agora, Embora eu esteja com muita raiva agora, eu me aceito e aceito me sentir assim. eu aceito me sentir assim. Embora eu esteja com muita raiva Embora eu daquela esteja com pessoa, muita raiva daquela pessoa, eu aceito isso por enquanto. eu aceito isso por enquanto. Embora eu esteja com muita raiva Embora eu esteja com muita raiva e ainda sentindo os efeitos dela no meu corpo, e ainda sentindo os efeitos dela no meu corpo, eu estou aberta a liberar essa raiva agora. eu estou aberta a liberar essa raiva agora. Isso. Então agora vamos pro ponto. Eu tô com raiva. Eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva. Essa raiva começou hoje cedo. Essa raiva começou hoje cedo, No momento que eu tive uma discussão com o meu chefe. no momento que eu tive uma discussão com o meu chefe. Gente, eu não tenho mais chefe, tá? Nem eu, mas E nem a Dias chefe, não, porque não tenho problema com nenhum. Mas tudo bem, vamos Mas criar uma situação, vamos tá? fazer um corte aqui do podcast, é um perigo. Exato. Não tenho mais chefe. Eu tive uma briga com o meu chefe. A gente se desentendeu. A gente se desentendeu. E esse mal entendido me deixou com muita raiva. E esse mal entendido me deixou com muita raiva. Porque eu não soube me expressar bem. Porque eu não soube me expressar bem. E eu interpretei ele de uma forma equivocada. Eu interpretei ele de uma forma equivocada. O que fez com que ele também me interpretasse de forma equivocada. Fez com que ele também interpretasse de forma equivocada. E a gente ficou com muita raiva um do outro. E a gente ficou com muita raiva um do outro. Nós passamos um tempo sem conseguir chegar num consenso. Passamos um tempo sem conseguir chegar num consenso. E eu fiquei muito irritada. E eu fiquei muito irritada. Eu fiquei tão irritada Que eu alterei a minha voz. eu alterei minha voz. Isso acontece. E eu quase falei um palavrão pro meu chefe. E eu quase falei um palavrão pro meu chefe. Que é uma pessoa de quem eu gosto. Que é uma pessoa de quem eu gosto. Eu perdi o controle. Eu perdi o controle. Em alguns momentos. Em alguns momentos. Eu não conseguia mais pensar com clareza. Eu não conseguia mais pensar com clareza. E eu tô sentindo essa raiva até agora. E eu tô com essa raiva até agora. E isso ainda está me incomodando. Isso ainda tá me incomodando. Porque a gente não conseguiu resolver aquele momento. A gente não conseguiu resolver aquele momento. E essa coisa tá aqui ainda sentindo no meu corpo. Essa coisa tá aqui, eu tô sentindo no meu corpo. Tá me incomodando Tá muito. me incomodando muito. E eu tô sentindo os mesmos sintomas agora que eu tive naquele momento. Eu tô sentindo os mesmos sintomas daquele momento.
Eu tô sentindo meu coração bater Tô forte. sentindo meu coração bater forte. Eu não tô conseguindo pensar direito. Não consigo pensar direito. E não consigo encontrar uma solução para o nosso problema. Não consigo encontrar uma solução para o nosso problema. Mas eu sei que eu não posso ficar assim o dia todo. Eu não posso ficar assim o dia todo. Eu estou disposta a resolver essa raiva. Estou disposta a resolver essa raiva. E agora eu já estou um pouco mais calma. Estou um pouco mais calma. E eu estou começando a entender. Começando a entender que eu posso ficar mais calma. Que eu posso ficar mais calma. Porque agora eu estou me sentindo mais segura. Que agora eu me sinto mais segura. Eu não estou mais naquele momento da briga. Não estou mais no momento da briga. Da discussão. Da discussão. Eu já posso relaxar. Eu já posso relaxar. Exatamente isso que acontece normalmente. A pessoa dá um pequeno suspiro, assim, sabe? Eu já posso relaxar. E eu quero relaxar. Eu quero relaxar. Eu escolho relaxar. Eu escolho relaxar. E eu me permito relaxar agora. Relaxar. Eu quero liberar toda essa raiva. Essa raiva. E agora eu consigo também compreender. E agora eu consigo compreender. Que o problema não era o meu chefe. O problema não era o meu chefe. O problema não era eu. Não era eu. A gente simplesmente tinha um problema para resolver. A gente simplesmente tinha um problema para resolver. Mas duas opiniões diferentes. Duas opiniões diferentes. E nós não conseguimos aceitar a opinião do outro. Não conseguimos aceitar a opinião do outro. E eu só tô conseguindo enxergar isso agora. E só agora eu tô conseguindo enxergar. Porque na hora eu tava exaltada. exaltada. Na hora eu tava exaltada. E a raiva me deixou cega. E a raiva me deixou cega. Assim como deixou ele também. Assim como deixou ele também. Então agora eu escolho relaxar. Escolho relaxar. Eu escolho relaxar o meu corpo inteiro. Relaxar o meu corpo inteiro. Eu permito que todo o meu corpo agora relaxe. Permito que todo o meu corpo relaxe. E permito dissolver toda essa raiva que eu acumulei. Dissolver toda essa raiva que eu acumulei. E relaxar cada vez mais. Cada vez mais. Me sentindo segura. Me sentindo segura. E sabendo. Que agora eu estou com mais clareza para conseguir pensar e resolver aquele problema. Que eu estou com mais clareza para pensar e resolver aquele problema. Isso. E aí você dá um suspiro, respira fundo, né? Geralmente a gente no final eu peço para respirar umas 3 vezes, né? Pra gente ter o contato de novo com o corpo. E às vezes a gente até avalia, porque assim, a gente inventou essa situação agora, né? Quando a pessoa chega com a coisa que ela tá sentindo no momento, no início, a gente até pede para ela dar uma nota. De 1 a 10, tipo, quanto que essa raiva tá forte em você agora? Ela dá a nota. No final, a gente bota de novo. Então, aí ela já fez tudo, ela tá conectada com o corpo, ela já tá mais, né, centrada. E daí ela se avalia outra vez, depois dessas respirações profundas. E acontece de baixar rápido, ou acontece às vezes tá igual ainda, se a coisa estava muito intensa. Às vezes até piora, porque daí a gente exacerbou aquilo de novo. Então aí a gente vai fazendo novas rodadas e vai trabalhando, elaborando. E aí, às vezes, vem novos insights. Então eu pego os novos insights que ela me traz e a gente gera novas falas e vai dando sequência. Aí vai liberando essa emoção. Vai liberando Não podemos tudo. guardar emoções, né? Temos que aceitar e tentar liberar, porque senão isso vai fazendo mal. A maior parte dos problemas, Dani, é quando a gente reprime, que a gente é treinado para reprimir na sociedade que a gente vive. A gente foi treinado assim muitas vezes pelos nossos pais. E a gente não tem mecanismos no dia a dia para liberar. Então a gente só vai acumulando, né? A gente reprime, não deixa sentir como poderia e deveria. Tem hora que a gente tem que se regular e não é pra você sair batendo em todo mundo, tipo, tô com raiva, então então eu vou lá socar o meu chefe. Não é assim, mas é a gente saber expressar trabalhar e conseguir regular isso para expressar. Mas em vez de reprimir, e ter mecanismos no dia a dia para liberar, porque senão a gente só acumula. Né? Então, a EFT é uma grande ferramenta para você fazer numa sessão, ou depois que você aprende a fazer sozinha, você consegue também trazer esse bem-estar sozinha nos momentos que você precisa e não tem acesso a um terapeuta. Maravilhoso. Eu acho ela genial. Agradeço demais sua presença. Hora do brownie, hora da lembrança. Enquanto ele pega o meu brownie, só dizer sua dor da coluna. Melhorou. Melhorou. Que eu nada fui resolvendo curava. tantas coisas. Assim, hoje eu tenho ela 98% menor, assim, ela acontece pouquíssimas vezes. Que joia. Bom, um presente, um brownie fit da Carla. A Carlinha, querida. Que lindo. Passei hoje, tá fresquinho, viu? Nossa, fresquíssimo. Maravilhoso. Você levar aí e degustar. E que sua vida seja muito doce. Muito obrigada pelos ensinamentos que você trouxe hoje aqui. Imagina, à disposição. E espero ter ajudado muitas pessoas, que você tenha ajudado muitas pessoas que estão nos assistindo. E agradecer sempre a sua audiência.
audiência no programa aqui da Dani Golfieri Conecta. Foi uma honra receber Giovanna Bozelli, @Linguagem das Emoções. Entra lá que ela faz vídeos maravilhosos sempre, eu acompanho, sou fã. E que você também passe a curtir e acompanhar todos os vídeos que ela publica, que vale muito a pena. Obrigada, tá bom? querida. Muito obrigada, fiquem com Deus. E eu sempre falo, eu quero que você fique bem. Então, continue me assistindo, porque aqui a gente traz novidade para o seu bem-estar, saúde mental, qualidade de vida, tá bom? Exato. A gente se vê na semana que vem. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.